Esse vai ser o melhor vídeo que você vai assistir sobre investimento depois dos 40, tá? Vou trazer aqui um plano poderoso, com meta, com o que você deve se preocupar para ficar tranquilo financeiramente se você está começando a investir agora. Então fica até o final do vídeo, eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma outra visão. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou consultor financeiro, autor desse livro aqui, Mente Rica, Carteira Cheia, e eu vou trazer aqui hoje um plano para você que está passando dos 40, eu já passei dos 40, né? Um plano legal para você começar a investir da maneira correta e te mostrar o que você deve estar preocupado agora em montar a sua carteira de investimento, onde você olhar. No final vou trazer na tela aqui um plano prático de planejamento, como a gente faz aqui. Beleza? Então, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve para receber mais vídeos como esse. E se você está começando do zero, recomendo muito a leitura desse livro aqui, o Mente Rica, Carteira Cheia. Vou deixar o link aqui na descrição, ele vai com frete grátis para sua casa, o livro físico mesmo, tá? Então vamos lá, vamos para a tela, vamos começar aqui como investir depois dos 40. Então vamos lá, primeira coisa, ó, tem que ser definir o objetivo, não tem como ser diferente disso, tá? E aí, nesses objetivos aqui, para não ficar raso, eu trago o seguinte, para quem tem mais de 40, quem está passando dos 40 aí, eu acredito, tá, que você precisa ter uma reserva financeira mais robusta, tá? Focar na liberdade financeira. Depois sim, você pode pensar em troca de carro, casa, viagem. A gente não está aqui para falar que você não tem que fazer nada disso, você tem que equilibrar e fazer tudo. Mas a galera inverte, a galera gasta tudo aqui em casa, carro, viagem e esquece desses dois objetivos aqui, que para quem já passou do 40 tem que ser prioridade. Por quê? Tem um estudo importante, vou até deixar as fontes dele aqui, o relatório Generation, IBGE, a consultoria e dados, que é o seguinte: pessoas acima de 45 anos perdem muito mais o emprego, tá? E eles trazem algumas razões. O próprio preconceito em relação à idade, é mais difícil se recolocar. Dificuldade com a atualização profissional. Quem é mais velho, eu tenho 42, eu sei da dificuldade que eu tenho nessa relação de ficar atualizando as coisas, ferramenta, tudo, as coisas são muito rápidas, né? Custos mais altos para a empresa, às vezes o cara está lá há muito tempo, o salário vai subindo. Normalmente tem um moleque mais novo que, entre aspas, faz a mesma coisa, então esse cara acaba sendo cortado. Mudança de tecnologia, que tem a ver com isso aqui, né? Menos flexibilidade de mudança de carreira ou cidade, porque você já está com uma carreira estabilizada, você quer manter nela, é mais difícil você mudar, diferente de um moleque de 20 e poucos anos, 30 anos, que está fácil mudar de cidade. Aqui no caso já está com filho, com filha, escola, então tem menos flexibilidade. Então esses aqui são alguns dos itens que mostram que a partir dos 40, 45 anos, você está mais propenso a perder o teu emprego e é mais difícil recolocar com o salário que você já ganhava, com os benefícios que você tem. Então, por isso, aqui eu falo que precisa ter uma reserva mais robusta, porque quando acontece isso, você consegue respirar, não precisa sair aceitando qualquer coisa e começar a construir a liberdade financeira para na hora que precisar você ter alguma coisa, pelo menos pagar as contas básicas ali enquanto você arruma, quando você se recoloca, beleza? E depois sim, pensar em carro, viagem, acho que tá tudo alinhado aí, só não pode inverter um pouco a ordem, tá? Outro ponto aqui, começa agora, você está chegando nos 40, para nos 40 tem que começar agora, né? Então você não tem tempo mais para ficar pensando, começo, não começo, vou fazer isso aqui primeiro, depois eu começo, não dá tempo. Na construção de patrimônio, o tempo é muito importante nessa construção, então se a gente pega alguém de 20 anos de idade, investe um pouquinho por mês, constrói um patrimônio absurdo com 60 anos. A gente com 40 tem 20 e poucos anos só para isso, né? Se a gente estiver pensando ali nos 65 de aposentadoria. Então você não tem tempo. E outra, começa certo, você não tem tempo para errar. Não dá para arriscar, vou começar investindo em criptomoeda. Não. O seu foco tem que ser construir uma carteira segura. Pode ter cripto? Pode. No percentual pequeno, de acordo com o risco, de acordo com o que você aguenta ali, não sei qual que é o seu perfil de investidor. Então, começa certo, tá? Evita errar, evita arriscar nesse começo. Tá? Um erro muito grande que eu trouxe aqui, ó, questão de filho, tá?
Não é que não é para ter filho não, pelo amor de Deus, não é isso não, eu tenho filho e não é isso não. Mas o que eu vejo hoje? Muitos pais querem dar tudo pro filho. Ah, eu não tive, eu quero dar tudo pro filho. E aí dá apartamento, dá carro e às vezes sem poder, tá? Eu não vou entrar no mérito se é bom pro filho ou não. Isso aí é outro assunto. Mas falando financeiramente, você acaba dando presente caro pros filhos. E o que vai acontecer? Você fica quebrado. Às vezes eu já vi, né, pessoas investindo um valor absurdo, alto, só pro filho e ele quebrado, passando dificuldade, mas aquele olho do filho é sagrado, tal. Pagando a melhor escola, escola de 10 mil por mês. E o que acontece? Filho, ele vai ter sucesso financeiro na vida ou não, de acordo com o que você for, porque não adianta você falar para ele que ele tem que fazer isso, você viver no aperto, você viver quebrado, que ele vai trazer aquilo, ele vai levar aquilo para a memória pro resto da vida, tá? E aí o que eu tô falando aqui, tem um pouco, tá, de estudo, não vou lembrar qual livro que foi, mas você deve saber que os filhos acompanham o que a gente faz e não o que a gente fala, eles tendem a copiar o que a gente faz. Ou acaba, até tá no livro O Segredo da Mente Milionária, ou ele acaba desenvolvendo uma coisa totalmente ao contrário. Pô, meu pai só se lascava para economizar para mim, então eu vou torrar tudo, que eu não quero ter aquela vida dele. Então toma cuidado para não comprometer o seu futuro, a sua saúde financeira, em querer dar coisa muito cara pro filho, tá? De novo aqui, eu não tô falando que é errado, não é isso não. Mas você tem que cuidar de você. O seu filho é muito mais novo, ele vai ter tempo para construir absurdamente ali patrimônio. Ainda mais você que já está sabendo como é que faz, ensina ele desde novo, que ele não vai ter dificuldade com isso, tá? Beleza? Vamos lá. Outra coisa que você precisa fazer, um raio-x financeiro. Aqui na consultoria, a primeira coisa que a gente faz, muitas vezes a gente pega a gente com renda alta e não tem dinheiro para investir. E você rastreia, a pessoa não está ostentando, não é isso. Quando você faz o diagnóstico ali, o raio-x financeiro, você vê que ela tem alguns bens que estão comendo dinheiro e ela nem percebe, achando que é investimento. 2 terrenos parados no condomínio. Tem um cliente aqui que tem 2 terrenos parados lá. Ele gasta com condomínio, com manutenção do terreno, IPTU, e o terreno está lá há anos, ele não sabe o que vai fazer, não é um terreno que ele vai construir para vender e lucrar, não é um terreno que ele, sei lá, tá lá, ah não, eu tenho lá. Às vezes, esse passivo que você tem, tirando o teu dinheiro, dinheiro seu todo mês, né? Você não tem um plano para ele, às vezes aquilo ali, você tira um custo alto seu que você está tendo, aquele valor parado começa a gerar renda para você, ele entra como investimento, antecipa muito a sua liberdade financeira, porque é uma injeção de dinheiro ali, de 150, 200 mil às vezes no terreno, injeta dinheiro para você e você deixa de, ao invés de você colocar dinheiro todo mês, está recebendo todo mês. Isso aí muda o jogo, muda a qualidade financeira. Então às vezes a gente pega terreno, casa de praia, sítio, então a gente consegue encontrar várias coisas que estão atrapalhando dinheiro do bolso, tirando dinheiro do bolso, faz uma inversão e começa a colocar dinheiro no bolso. Nós vamos voltar para a tela já, mas se o vídeo está fazendo sentido para você, se já está te ajudando, não esquece de deixar o like, isso ajuda demais, esparramar o vídeo para mais pessoas, o YouTube entende se está gostando e vai mostrar ele para mais pessoas dos 40 anos que está precisando assistir. Então não custa nada, deixa seu like aí, beleza? Vamos lá. Eu vou voltar para a tela aqui, vamos voltar aqui no software, no Dashplan, que é o software que a gente faz os nossos planejamentos financeiros aqui, de organização e planejamento de futuro. Não tem esse negócio de ficar anotando planilhinha e tal, isso aí acaba estressando, então muito difícil alguém conseguir organizar as finanças com planilha. Então vem aqui para você conhecer, ó. Nesse software eu estou com uma conta demonstrativa aqui do cliente Abraão, é um cliente fictício, tá? Que é a conta de demonstração. Mas a primeira conta, mas é exatamente assim que acontece. O que a gente faz? Aqui a gente conecta todas as contas dele, tá? Então se você entrar aqui, você vai conectar suas contas, Itaú, Inter, Nubank, a conta que você tiver, você vai conectar. Ele já traz todos os lançamentos aqui automático e ele mesmo já classifica. Por exemplo, financiamento de veículo, financiamento imobiliário, aqui condomínio, ele já identifica que é moradia. Aqui os restaurantes, né, hambúrguer, educação, enfim, supermercado. O próprio software, ele já, como ele é Open Finance, você conecta suas contas, ele traz a informação automática, ele já identifica e já classifica por classe.
Uma coisa ou outra que fica fora, você vai lá de forma manual e coloca lá de forma manual. O próximo lançamento daquilo ele já não erra mais, porque ele já tem aquela informação. Com isso aqui ele já traz o que eu chamo que é o raio-x, né, que é o plano financeiro aqui. Aqui como exemplo, né, e eu trouxe alguns dados aqui de um cliente real para essa conta demonstrativa, os dados principais aqui para você entender a ideia. Nesse exemplo era um cliente que ganhava R$17.500, só que o custo dele era muito mais, o custo mensal dele. Então, quando a gente vem para cá, a gente coloca algumas metas. Por exemplo, estava gastando R$4.900 de restaurante. Falei, pô, não precisa cortar, mas dá para a gente gastar 2.450, tá? Vamos colocar uma meta aqui. Mercado era 3.000, vamos pôr 2.500. Bom, sabe, você vai colocando meta, filho e família. Aqui acontece muito dos filhos estudar em escola particular, né? E hoje em dia tem que ser, né? Para quem pode pagar, infelizmente, escola pública, a maioria delas está uma porcaria. Então, quando você coloca escola particular, você faz a conta da mensalidade e você esquece muitas vezes do dinheiro que leva todo dia. Às vezes tem criança que gasta R$50 por dia em cantina. Aqui, isso aqui aparece, é um ralo financeiro do caramba. Então a gente começa a colocar, dá para colocar um monte de meta aqui. Eu trouxe essas 4 aqui principal para poder você entender. E ele já mostra pra gente, se a gente conseguir cumprir essa meta, não é de um dia para noite, você vai acompanhando, você vai se adaptando a isso, né? Que você vai conseguir, por exemplo, aqui, ó, se você bater a meta, você consegue investir 2.469 todos os meses, que é o que vai sobrar ali, tá? Então, aqui ele já fala até de acordo com o estilo de vida, a reserva que tem que ter, mas tem muita coisa, tá? O patrimônio, quando você vai construindo o patrimônio, os investimentos aparecem aqui de forma automática, mas eu gosto muito desse aqui, ó. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui, alguém que está com 40 anos, eu coloquei aqui a idade, nascido em 85 para dar 40 anos, né? E aí você tem uma idade de aposentar, qual que é o seu objetivo? 65 anos de idade. Qual que é a sua renda desejada lá? Coloquei R$10.000. Aqui você pode colocar, se tem outra fonte de renda, de repente você tem uma casa de aluguel, você pode ter, eu coloquei R$1.500 aqui, seria, sei lá, um salário mínimo do INSS, caso for ter, né? Não sei se a gente vai ter isso, mas coloquei aqui. Essa curva aqui mostra o patrimônio ideal para você ter uma aposentadoria legal. E aí, como não está investindo nada, não está fechado. Aí vamos supor, se você está investindo ali R$700 por mês, ó, começa a vir aqui, mas a conta não fechou. Pô, foi lá, 800, vai indo. Ele mostra aqui que para fechar a conta com esse estilo de vida, ó, você tem que investir 3.338. Então vamos colocar aqui, ó, 3.400. Veja que a conta ó, já começou a fechar, tá? Falta um pouquinho ali. Ah, tá. Vou desligar isso aqui, ó. A conta tá fechada. Então, você sabe que para ter uma tranquilidade financeira, você tem que investir R$3.400 por mês. Pô, já, mas eu não consigo, estou investindo só 2.000 e pouco. Ele já acende o alerta que é assim, ou a gente vem aqui nesse plano e vê alguma coisa para cortar para chegar no que precisa para garantir a aposentadoria, tá? Porque isso aqui não é culpa minha, é assim que funciona. Se você não fizer sua aposentadoria por conta, você vai se lascar com o INSS, ou você vem aqui e corta alguma coisa, ou você faz um trabalho extra, ou você sai de repente da comodidade e conseguir uma promoção do emprego, fazer alguma especialização, enfim, ele vai te dar esse norte aqui. E aí, ainda aqui no plano de futuro, tá falando de liberdade financeira. Só que você vai colocar os seus planos aqui, ó. Por exemplo, tá? Coloquei aqui uma viagem de R$20.000 para acontecer em 2026. Quando você coloca essa viagem no plano e liga esse sonho, veja que ele não tá mais fechando a conta aqui em cima. Tá vendo? Ficou um espacinho aqui, ó. Quando a gente desliga a viagem, ele tá fechado. Ligou a viagem, colocou, virou um espacinho. Pô, beleza, para fazer a viagem e não perder a liberdade financeira, eu preciso investir um pouquinho mais. Então, ao invés de 3.400, vou pôr aqui, ó, 3.500. Ó, voltou a fechar e sobrar um pouquinho. E assim por diante. Ah, vou trocar o carro. Coloca o carro aqui e vai ver quanto ele vai impactar na sua liberdade financeira. Então, diante disso, a gente já entende onde que a gente tem que atacar para poder construir patrimônio ao longo do tempo, sem abrir mão da viagem, sem abrir mão de nada, apenas ali organizando algumas coisas e você garantir que você vai chegar lá na frente e não vai entrar para a estatística do Brasil aí que 99% das pessoas perdem qualidade de vida, segundo o IBGE, depois de 60 anos. Você tem que estar do lado do 1%, que é quem constrói alguma coisa aí fora do INSS.
E aqui entra, voltando aquele primeiro, um daqueles itens que eu falei lá, aqui é alguém que começou do zero, né? Tendo que investir 3 mil e pouco. De repente você tem um imóvel parado, uma casa de praia tal. Ah, mas eu gosto de ir na praia. Beleza, você vai investindo, você vai na praia quantas vezes por ano? Uma, duas? Você pode ir alugar. Só o dinheiro que você economizou e você investiu aqui daquele imóvel, pô, isso vai te adiantar demais a liberdade financeira. Você não ter que ficar aí trabalhando, se matando aí até morrer. Tá? Então esse é o raio-x, um diagnóstico completo que a gente faz aqui. Vou deixar um link aqui na descrição da consultoria. Se você já tem um patrimônio, você tem um aporte legal, compensa você estar aqui na consultoria para se organizar, para poder investir e construir patrimônio. Só clicar no link, preencher o formulário que eu vou entrar em contato com você e te apresentar da melhor forma aí, fazer um plano bacana, personalizado para você construir esse patrimônio ao longo do tempo. Bom, e se o vídeo fez sentido para você, não custa nada deixar o like e mandar para aquele seu amigo aí, quarentão, igual eu aí, igual você, para ele poder começar a investir o quanto antes, ou se ele já investe, investir da maneira correta, colocar os objetivos certos para não passar problema lá na frente com o INSS. Beleza? Então vou ficando por aqui. Valeu!